Aleluia. Abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 2. Sejam bem-vindos ao segundo culto pela manhã desse ano de 2018. Né, Davi? Segundo a irmã Selma, na verdade, é o primeiro, né, irmã Selma? Que o primeiro mesmo foi a Santa Ceia. Eze, baixa um pouquinho. Queridos, quero ler com vocês Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7. Amém? Seu coração está aqui, disposto a ouvir a palavra de Deus. Quero compartilhar algo com vocês hoje. Juízes capítulo 2, versículo 7 diz assim: o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. Deixa eu ler de novo. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, ou seja, que viveram depois de Josué, e que tinha visto toda aquela grande obra que o Senhor fez a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, o filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território de sua herança, em Tinate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Olhe bem. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinha visto toda aquela grande obra que o Senhor fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110, sepultaram ele e tal e tal. Versículo 10, que é onde eu quero chegar. Foi também congregado toda aquela geração aos seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor, abandonando e servindo a Baalins e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Amém. Depois a gente vê aqui mais alguns versículos. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe muito interessante nesse livro de Juízes, capítulo 2. O que acontece aqui? Josué havia introduzido o povo de Deus na terra da promessa. E esse povo experimentou muitos milagres da parte de Deus. Não é? Vocês se lembram que quando Josué foi introduzir o povo na terra da promessa, o primeiro milagre que eles vivenciaram foi o rio Jordão que se abriu. Assim como o mar se abriu para Moisés, o rio Jordão se abriu para Josué. Baixa um pouquinho, Wesley. Se abriu para Josué. Logo em seguida, você imagina o que seria um rio se abrir, não é? Um rio que tem um volume, um fluxo de água constante. O mar é um feito extraordinário. O mar se abre. Nossa, como eu gostaria, né, de ter essa experiência. O pastor Luciano Subirá conta algo interessante. Uma vez ele estava
ele estava lendo essa passagem de Moisés, que fala que Moisés subiu ao monte, passou 40 dias com o Senhor, e quando voltou, Moisés estava com a cabeça brilhando, né? Se fosse um cearense, era um farol no meio do deserto, né? Então, assim, etc. Dispensa o detalhe, enfim. O fato é que a Bíblia fala que brilhava tanto que o povo não conseguia, baixa mais, o povo não conseguia fixar os olhos em Moisés, porque a luz era muito grande. Se fosse um cearense, então ia iluminar o deserto inteiro. E uma vez o pastor Luciano Subirá disse que estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu queria dar uma brilhadinha, né? Eu queria ter essa experiência de dar uma brilhadinha. Aí disse que uma vez ele estava no mar, né, tomando banho com alguns amigos à noite, e eles começaram a orar dentro d'água, e quando eles se perceberam, as pernas deles estavam iluminando dentro do mar, né? E eles ficaram assustados e ao mesmo tempo maravilhados diante daquilo que estava acontecendo com eles, né? Um sinal estava acontecendo ali dentro d'água, seus pés brilhando e etc. Mas aí eu fico imaginando nós diante de um mar, né? E em nome de Jesus a gente faz aquela pose evangélica, aquela pose bem crente, né? Para que o mar se abra, e o mar se abriu, né? E na nossa frente a gente ia ficar certamente muito forte, muito orgulhoso por aquilo que estávamos fazendo. Pois bem, coisas extraordinárias assim aconteceram a Josué. Não foi o mar que se abriu, mas foi um rio. O mar, ele tem um fluxo de água constante. O rio não, ele é contínuo, né? Ele tem água jorrando. Então você imagina que uma parede foi se formando e aquela parede foi aumentando, porque o fluxo de água continuava e aquela barreira tinha que parar. E certamente o outro lado da água foi embora. E o povo passou a pé enxuto. Então, um milagre extraordinário. Logo em seguida, quando eles entram na cidade, aliás, eles entram na terra, eles têm o primeiro desafio, que é a muralha de Jericó. O primeiro obstáculo que eles tinham que enfrentar para poder possuir a terra. Uma muralha que se construía casas em cima, muralha gigantesca, e a cidade protegida dentro. Eles tinham que passar por ali. Como é que a gente vai passar? Naquele tempo não tinha canhão, não tinha bomba atômica, não tinha nada dessas coisas. Tinha baladeira. Mas eles experimentaram o mover de Deus, e o Senhor disse: eu tenho uma estratégia, vocês vão derrubar isso aí gritando. Vocês vão dar um grito e as muralhas vão cair. Vocês sabem que essas coisas de crente é doido, né? Porque não faz sentido nenhum você dar um grito e aquelas muralhas cair. Mas é curioso as estratégias que o Senhor dá, irmãos, amém? As estratégias que Deus dá. E depois que eles enfrentaram essa muralha que ruiu, o mar vermelho que se abriu, a muralha que caiu, depois vem o outro que eu acho que, fora a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, é o maior milagre que a terra já teve conhecimento que houve, que foi Josué orar e dizer: Senhor, para o sol, né? Para o sol, porque eu tenho uma grande briga para resolver hoje. E o Senhor parou o que a gente entende hoje, no século 21, o Senhor parou o sistema como um todo, porque não dava para parar o sol sem parar o restante. Pelo menos a gente entende isso hoje assim, né? Não dava, não, eu vou parar aqui só o sol. Sim, e o restante, que é todo um sistema que está girando um em função do outro. Então você imagina que Deus parou toda uma engrenagem do universo, porque um filho dele falou: pai, eu preciso de alguns minutos aqui para vencer essa guerra. Preciso de uns minutinhos aqui. Irmãos, veja bem, não vamos virar palhaçada também, porque se daqui a pouco a gente for brincar de filho de Deus, a gente vai bagunçar tudo. Né? Jesus fala assim: olha, se você crer como um grão de mostarda, você vai mudar Maranguape de lugar. Aí eu digo, se cada um dos filhos de Deus for começar, né, peraí, deixa eu ver se isso funciona mesmo. E a gente for começar a mudar a geografia da terra, daqui a pouco não funciona mais. Então a gente sabe que Deus opera essas coisas extraordinárias, mas Deus tem um plano macro. Deus não vê o ponto, Ele vê o macro, Ele vê o grande, Ele vê o todo. Então essas coisas acontecerem, foram registradas, a Bíblia fala, para a nossa instrução, né? Como se nós fôssemos crianças, e nós somos. E Deus fez aquele livrinho cheio de figuras, cheio de imagens, para que você possa... Eu, criança, não sabia ler, mas aquelas imagens falavam comigo de modo extraordinário, não é?
Eu via aquelas imagens, eu via o Noé, né, com a sua prancha de surf ali naquele tempo. Então, via o Abraão, Deus criando no princípio, Abraão sacrificando seu filho Isaac. Naquele tempo eu tinha uma raiva de Abraão, né? Queria ouvir qualquer pessoa, menos o nome de Abraão, porque como é que um homem consegue botar o seu filho em cima de uma fogueira e com a faca assim para matar ele? Então eu tinha muita raiva de Abraão, não gostava de Abraão. Então, mas percebe que eles criaram aquele livrinho cheio de figuras. Quando a gente olha, a gente viaja. E eu imagino que Deus abriu as escrituras para nós como se fosse assim, um livrinho. Filho, senta aí, vou contar uma história para você. E ele começa a trazer instruções para ver se a gente consegue assimilar quem ele é. Então Josué teve essas experiências extraordinárias de quem Deus era. Josué entrou num ambiente para conquistar, para desbravar, para arrebentar. Foi o que Josué fez aquilo. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Aconteceu que Josué terminou a sua história. Josué foi um homem tremendo, foi um homem de Deus assim, espetacular, escandaloso, sabe daqueles? É Josué. Não é tão famoso quanto Moisés, não é tão famoso quanto Abraão, mas ele é um dos, né? Figura entre os maiores, Josué. Então ele foi esse grande homem que fluiu diante de Deus. Agora, qual foi o grande pecado de Josué? E é o mesmo pecado que nós cometemos hoje, e a grande esmagadora maioria dos homens de Deus também praticam. Morreu Josué, e morreu também os amigos de Josué, aqueles caras que venceram com ele. Você não tem a sua gangue hoje, não é? Sua gangue evangélica. Hoje nós temos a gangue do curso de casais. Temos a gangue aqui das células. Você tem a sua tribo, você tem a sua turma. Você tem a turma aqui do louvor. E vocês estão experimentando coisas de Deus, né? Cada um está experimentando coisas de Deus no seu ambiente. Mas veja que coisa interessante. Morreu Josué e morreu os amigos de Josué, os anciãos de Josué também morreu. E foi também congregado, versículo 10, toda aquela geração a seus pais, ou seja, morreu todo mundo. Olha o que diz aqui: levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Olha que coisa terrível. Levantou-se outra geração, no versículo 10, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então todos os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a outros deuses. Fizeram tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Morreu Josué, morreram os anciãos, e se levantou uma outra geração que não conheceu o Senhor. O que é que isso diz para nós? Qual é então o grande pecado? Eles esqueceram de ensinar. Eles esqueceram de discipular. Eles esqueceram de ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção hoje. Sobre nós gerarmos na nossa geração os feitos do Senhor. O grande desastre de Josué e dos anciãos foi: eles foram grandes homens de Deus. Eles venceram grandes batalhas. Eles experimentaram grandes milagres da parte de Deus. Eles ficaram com seus nomes registrados na história, mas não geraram filhos no Senhor. Percebe que terrível isso? Eles viveram apenas as suas gerações, a sua geração, mas não transmitiu para os seus filhos. Nem Josué, nem os seus anciãos. Eles se divertiram com a unção. Eles se divertiram com Deus parando o sol. Eles se divertiram com Deus destruindo as muralhas. Eles se divertiram com Deus parando o mar. E os seus filhos? Não, eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de milagre. E aí a gente está cometendo esse mesmo erro a cada milênio, a cada século, a cada década.
E Deus está perguntando: quem é o grande homem para mim? É você ser um grande pai. É você ser uma grande mãe. Agora veja que coisa interessante. Um pai e uma mãe que disciplina o seu filho, que ensina o seu filho, que instrui o seu filho, ele não é aquele cara que está na mídia. Ele não é aquele cara que passa na rua e as pessoas aplaudem: grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Porque ele faz um trabalho invisível com os seus filhos ali. Ocorre que o mundo vai agradecer aquele trabalho que você está fazendo. Então, nós precisamos de pastores lá em casa. Nós precisamos de pastoras lá em casa. Eu ouvi uma ministração de um homem de Deus e ele apresentou algo muito interessante. Ele tinha feito uma pregação na sua igreja e naquele dia estava um grande empresário na sua congregação, um homem muito rico. E aquela pregação do pastor tocou profundamente o seu coração e aquele homem foi para casa avivado, restaurado, alimentado por Deus. E então ele disse que voltou dias depois para o pastor e disse: Deus falou comigo para eu ser pastor. Né? O novo convertido, o empresário: Deus falou comigo para eu ser pastor. E foi conversar com o pastor e disse: ok, não tenho nenhum problema que você seja pastor. O detalhe é que eu não preciso de pastor aqui. Eu preciso que você seja pastor lá na sua empresa. Preciso que você pastoreie os seus 200 funcionários que você tem. Porque pastores no púlpito, eu tenho muitos. Eu preciso de pastores na lanchonete, eu preciso de pastores nos restaurantes, eu preciso de pastores nos colégios, eu preciso de pastores na faculdade, eu preciso de pastores na empresa, eu preciso de pastores pastoreando, gerando pessoas, alimentando pessoas, discipulando pessoas, instruindo pessoas no perfeito caminho do Senhor. Eu achei essa instrução do pastor uma coisa absurda. E eu percebo que é o que está acontecendo conosco hoje. Nós somos uma nação de maioria cristã no Brasil. Mas nunca se viu uma nação tão esculhambada como a nossa. Então a gente precisa tirar alguma conclusão disso. Porque nós estamos dizendo para o mundo que a solução é a palavra. Nós estamos dizendo para as pessoas que a solução é o Senhor. Ok. Então a nação hoje, a grande esmagadora maioria diz: eu sou de Deus. E o que está acontecendo que não muda a sociedade? O que está acontecendo que não gera na sociedade aquilo que nós dizemos que é verdade? Então a Bíblia é mentira. Então Deus não é real, não funciona. Sabe o que eu percebo, irmãos? É porque nós nos tornamos evangélicos e nós nos encantamos muito com o mistério. Nós nos encantamos demais com o mover do poder. Nós nos encantamos demais com os cantores gospel, com os pregadores gospel, com aqueles grandes homens, com os grandes feitos. E esqueceu de criar, de cuidar da geração. Porque nós podemos ser como Josué. Desfrutamos de grandes avivamentos, desfrutamos de grandes moveres no louvor, na adoração, grandes moveres de pregação, de ensino da palavra, de instrução da palavra. Nossa, esse cara prega coisas que eu nunca vi, como que ele enxergou isso na Bíblia? Meu Deus, que maravilhoso! Ok, você está desfrutando de uma grande palavra, você está desfrutando de uma grande unção, mas você não está gerando filhos. Isso vai ser inútil. Porque o primeiro mandamento, quando Jesus ressuscitou, foi: ide e fazei discípulos. Gere filhos. Gere filhos. Então esse foi o pecado de Josué. E não pode ser o nosso pecado. Nós temos a intenção aqui na igreja de gerarmos um curso para pais. Pai e mãe e garoto que pretende ser pai, que não foi castrado ainda. Né? Que pretende ser pai. Vamos aprender como discipular os nossos filhos, como ministrar o plano da salvação de Deus para os nossos filhos, como gerar caráter. Hoje nós temos
tanto na igreja quanto no mundo, nós temos formação sem transformação. E a gente precisa mudar esse paradigma. Muita informação sem nenhuma transformação. Muito conhecimento sem nenhum caráter. Podemos cuspir versículos, cuspir doutrinas, sermos bons nisso, bons naquilo, discutimos. Tá, querido, mas você está gerando quem? Você está discipulando quem? Você está formando quem? Você está discipulando quem? Que geração você está preparando? Você vai morrer. E quando você morrer, qual é o registro que virá após a sua morte? Morreu o Astronildo. E depois de si, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Eu não quero esse registro para mim. Morreu o meu pai. E quando o meu pai morreu, a gente botou, foi para quebrar, a gente lascou tudo. Porque a gente só estava esperando ele morrer para a gente ter liberdade de fazer o que a gente sempre quis. Desgraçado, por que não morreu logo? Ou seja, morreu você pai, morreu você mãe. E o que aconteceu com seus filhos? Levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor. E fez tudo quanto era mal perante os olhos do Senhor. E escute o que diz aqui o texto. E eles foram entregues nas mãos dos espoliadores. Ou seja, eles foram roubados. Os filhos são roubados. Vocês estão comigo? Os filhos são roubados porque por causa dos pais que não formaram o Senhor no coraçãozinho deles. Nem o pai nem a mãe formou o Senhor no coração. Aí a Bíblia diz assim, por causa disso eles foram roubados, espoliados. Os ladrões se aproximaram deles e roubaram. E isso aconteceu por quê? Por causa da negligência dos pais. Uma coisa linda que eu vejo acerca do... Porque veja bem, irmão, ser pai é muito mais do que fazer negocinho. Vocês estão comigo? O pessoal diz que o mandamento mais fácil da Bíblia foi ide e multiplicai. Não é assim? É o mandamento mais fácil da Bíblia para a gente cumprir é esse. Filhos e filhas, levantem-se. Bonitões e bonitões, garanhões e garanhonas de Deus, levantem-se. Ide e multiplicai. Aí a galera diz, é nós, deixa comigo, Jesus, vamos resolver essa parada. Só que quando a gente vê a questão de você frutificar e multiplicar, é muito mais do que fazer menino. Eu estava conversando, não sei com quem era, com a mãezinha, era um paizinho, essa semana, e ele estava dizendo, como é difícil ser pai, como é difícil ser mãe, como é difícil educar, como é difícil formar. Eu digo, pois é, aquela brincadeirinha que a gente fez lá atrás, é só para a gente se divertir, porque a brincadeira vem agora. A diversão começou agora, quando o neném fez né? E a partir daquele momento, papai e mamãe vão ter que se desdobrar para amá-los. Vai ter que se desdobrar para sustentá-los, para protegê-los, para instruí-los, para direcioná-los. E essa é a função de papai e mamãe. Função de papai e mamãe é proteger, prover e dar propósito. Proteger, prover e dar propósito. Proteger, prover e dar propósito. Essa é a função de papai e mamãe. Então, quando Deus pensou em família, Ele pensou em duas pessoas que iriam cumprir esse destino. Se nós queremos fazer um trabalho efetivo na nossa sociedade, a gente precisa começar pela família. Precisamos começar a restaurar papai e mamãe. Papai e mamãe precisam ser pastor dentro de suas casas. Precisa ser sacerdote dentro de casa. Precisa trazer o Senhor para dentro de casa. Para no dia em que você morrer, não se ouvir essa declaração. Morreu fulano e ciclano. E após si, levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor e fez tudo quanto era mal. O que essa geração estava esperando era só que os pais morressem. Quando vocês morrerem, desgraçados, vocês vão ver o que nós vamos fazer. Vamos esbagaçar, voar banda. Isso por quê? Porque não foi gerado Deus dentro deles. Então não se iluda, queridos, não venha para a igreja naquela ideia, eu vou hoje fluir diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. E você e faz aquela, como é maravilhoso, como isso aqui é bom, você vai nas nuvens, volta e fica com o Senhor, e diz, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para mim e para ti, não resta, não quero mais saber do mundo, não quero mais saber do meu filho, eu não quero saber, só eu e tu, Senhor. E você acha que está agradando a Deus com isso? Não.
Você está agradando a Deus, recebendo isso, indo para casa, abra a boquinha, filhinho. Papai vai te alimentar. Recebe o que do Senhor eu recebi. E eu vou formando dos meus filhos aquilo que o Senhor tem ministrado a mim. Quando eu falecer, os meus filhos vão se levantar e vão seguir os passos que eu ensinei para eles. Então que isso não ocorra conosco. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: tendes muitos mestres, mas tendes poucos pais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, tendes muitos mestres, mas tendes poucos pais. Nós vamos ver aqui algumas diferenças entre os mestres e os pais. O que fundamentalmente o mestre faz? Ele ensina o caminho, ele mostra o caminho, ele aponta. Mas ele não está envolvido naquilo. Vocês estão comigo? Vocês lembram daquela história do porco e da galinha? Não é? Dizem que iam fazer um prato, alguma coisa assim, uma comida, um almoço, um jantar, e tinha ovo e tinha o bacon. Aí perguntaram: quem está envolvido e quem está comprometido com esse alimento aqui? Aí responderam: a galinha está envolvida. Por quê? Ela deu o ovo. Mas o porco, ele está comprometido. Porque ele deu a própria carne. Ele teve que morrer para alimentar. Sabe o que acontece com o mestre? É exatamente isso. Tem pais que estão muito preocupados em ensinar seus filhos. Só isso. Só ensinar os seus filhos. Meu filho, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. É errado fumar. Olhe, não fume. Não fume, né? Tipo, filho, beber não pode. Entendeu? Não pode. Escute, o filho não vai ouvir o que você diz. Ele ouve o que você faz. Não adianta dizer: filho, orar é importante. Olha, orar. Menino, tu não tem noção como orar é importante. O filho nunca vê o pai orando. Não adianta, você pode abrir a Bíblia e pregar 1000 sermões sobre a oração. Você sabe de uma coisa interessante sobre Jesus? É que você não vê Jesus ensinando oração aos seus discípulos. Jesus ensinou a oração para os seus discípulos quando eles perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. Como assim? E curioso, Jesus orava sozinho. Não é doido? Se fosse eu, dizia, né, os meninos até mangam de mim, porque os meninos assim, os nossos líderes, né, mangam de mim, porque assim, no começo, eles estavam zombando de mim na última reunião que tivemos. Porque no começo eu comecei um projeto lá e disse: rapaz, eu vou chamar 3 aqui comigo e vou formar e tal. Eu digo: mas isso aqui é tão bom que eu vou chamar mais 10. Não, tá pouco, vamos mais. Aí eu trago todo mundo para cá, para a gente ministrar aquilo que nós entendemos que é importante, que o nosso coração está queimando, está fervendo. Eu faço assim. Jesus fazia o quê? Eu oro sozinho. Você acredita nisso? Eu digo: mas Jesus, como assim, cara? Se fosse eu estava de joelho dizendo: vamos orar comigo, vem cá, vê como é que faz. Jesus não, ia orar sozinho. Porque mais vale o que os discípulos veem do que os discípulos ouvem. Jesus estava orando sozinho. Quando foi um dia, eles perceberam que a oração era algo divisor de água na vida de Jesus. Então eles disseram: descobri qual é o segredinho dele. É a oração. E então chegaram e disseram: Jesus, ensina a gente a orar. Aí Jesus senta que lá vem a história. E Jesus disse: ou seja, agora que você está na hora de ouvir acerca de orar, porque o seu coração desejou. Mas desejou por quê? Porque Jesus vivia aquilo. Então a diferença entre o mestre e o pai é que o mestre, ele só está envolvido, ele só está dando ovo. O porco está comprometido porque ele deu bacon. Ele teve que morrer para que aquele prato fosse gerado. Então Paulo está dizendo: vocês têm muitos mestres, mas vocês têm poucos pais. E o que é que nós precisamos? De pai, porque pai, ele dá a própria vida para alimentar e formar os seus filhos. Os pais ficam pobres para que os seus filhos enriqueçam.
Eles estão comprometidos com seus filhos e com a sua missão. Escute, se nós tivermos famílias saudáveis, a nossa igreja é a melhor igreja do mundo. Porque o pai e a mãe estão sendo pastores dentro de casa. O Senhor pode olhar para aquela casa e dizer: eu tenho um homem de Deus, eu tenho uma mulher de Deus dentro daquele ambiente familiar. Os filhos estão providos, os filhos estão protegidos e os filhos estão ganhando destino, estão ganhando propósito. Eles não vão ser entregues nas mãos dos roubadores, eles vão estar guardados. Olha que coisa interessante. Porque os pais não cuidaram dos filhos, o Senhor está dizendo, eles foram entregues nas mãos dos espoliadores, dos roubadores. E eles foram vendidos como escravos para os seus inimigos. Escute, escravizados, roubados, tornados escravos. Aí diz, e não puderam resistir. Se tornaram fracos. Isso não é terrível? E por que que isso aconteceu? Porque Josué não formou a próxima geração. Ele só se ocupou da sua geração. De curtir diante do Senhor, mas não gerou os seus filhos. Vocês estão entendendo isso aqui? Aí você diz, pastor, mas isso não tem nada a ver. Queridos, olhe para a sua rua. Os jovens estão sendo roubados na sua juventude, estão sendo roubados a sua vida. Ninguém sabe o que parar não, queridos. Lugares que você vai entrar, o pessoal estava falando agora de bandidos que estão tomando a casa do cidadão, e a polícia vai para proteger a saída do cidadão. Como assim? Você imagina o que é isso? O bandido chega e diz, eu quero essa vila de casa aqui. O correto era a polícia chegar, como é que é, meu irmão? O correto era a polícia chegar e defender o cidadão, é ou não é? Mas não, a polícia chegou e disse, vocês vão querer isso aqui? Tudo bem. Vem cá, meu filho, vem cá. Não mexa com eles não, vamos que eu vou lhe levar. Como assim? A polícia está protegendo o cidadão porque o bandido está tomando... É uma doideira que ninguém sabe o que fazer. Por que isso acontece? Porque papai e mamãe não geraram Deus nos seus filhos. Não geraram uma geração que teme o Senhor. Por causa disso, foram entregues aos roubadores. Por causa disso, foram tornados escravos. E por causa disso, aconteceu o que mais? Não puderam resistir, se tornaram fracos. É o espelho do que nós estamos enfrentando. Se nós queremos mudar isso, tem que mudar papai e mamãe. Nós estamos produzindo uma geração de pessoas que são inteligentíssimas, mas sem nenhuma formação moral. Ok. Então isso é o que acontece quando papai e mamãe não gera os seus filhos em Deus. Mas veja que coisa interessante. Nós temos um homem chamado Abraão. E a Bíblia conta que esse Abraão obedeceu o Senhor. O Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, preciso de você. Preciso de você. Você tem aqui um texto em Gênesis, que eu acho extraordinário. Queria ler com vocês, eu queria passar por alguns textos, mas eu precisaria de algumas horas para conversar com vocês. Nosso tempo é muito fechadinho, rapaz, isso é horrível. Mas você entendeu que eu preciso cuidar dos meus filhos? Eu preciso me trancar com os meus filhos e formar Deus neles. É função de papai e é função de mamãe. Ou você faz isso, ou você vai perder seus filhos. Isso que eu estou falando para vocês não é... Eu fico perguntando, Deus, onde que nós estamos falhando? Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos enxugando gelo. Nós estamos enxugando gelo. Queridos, o pastor verdadeiro está dentro de casa, não é na igreja não. O pastor de Deus para a família está dentro de casa. É você, o pastor. A gente tem uma crise hoje dizendo, tudo esses pastores, tudo não sei o que, beleza, então se levanta, cara, e seja um pastor dentro da tua casa. Seja um pastor top de Deus dentro da tua casa, que Deus pode contar contigo. Dentro da tua casa, forma os teus filhos, e você será o maior e a maior mulher de Deus e homem de Deus. Porque esse sempre foi o projeto de Deus. Deus chamou Adão para cuidar de Eva, e Adão falhou nisso. Estão comigo? Deus chamou Adão, cuida de Eva, cabra. É a tua função, prover, proteger e dar destino, propósito,
cuida dela. E Adão não cuidou. E porque não cuidou, a desgraça começou. Estão comigo? Então, nesse texto de Abraão, de Gênesis capítulo 18, versículo 19, é um dos textos que eu amo. O Senhor diz assim para Abraão: porque eu tenho escolhido você, a fim de que você ordene a seus filhos, e a casa dele depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Escute isso aqui, irmãos. Quer dizer que o chamado de Deus para Abraão não era para ser o grande apóstolo da fé. O Senhor chamou ele e disse assim: Abraão, escute, eu tenho escolhido você, a fim de que você ordene quem? Os seus filhos. O ministério de Abraão era onde? Dentro de casa. A primeira igreja que você pastoreia é a sua casa. Se a sua casa não for bem pastoreada, pode esquecer, você vai ser um fracasso em qualquer trabalho que você for fazer na igreja. É a primeira referência de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, é a sua família. Que terrível, né? Quer dizer que a referência principal não é orar em línguas e fazer assim. Não é referência, não é fazer 3 cursos de teologia. Na verdade, em toda a referência que Paulo fala para pastores, só tem uma que diz respeito a ensino, uma. O resto é caráter. Que seja hábil para ensinar, só uma. O resto é, seja homem, não bata na sua mulher. Seja homem, ordene os seus filhos. Seja homem, supra a sua família. Seja homem, não seja vencido pelo vinho. Seja homem, não seja vencido pela imoralidade. Seja homem. Ou seja, a característica maior do homem que Deus procura é esse. Porque eu tenho escolhido você, para que você ordene seus filhos. E não apenas os filhos dele. E aí a gente fica numa doideira, porque o conceito que a gente aprende hoje na nossa sociedade é: seu filho criou barba, acabou. Uma ova que acabou. O pai é pai, barbado, careca, de cabelo branco. Quando o neto nascer, ainda está debaixo do cuidado desse. Eu estou de olho em você. Porque eu formei você, meu filho, um discípulo. Agora eu quero ver se você forma direito o seu. E eu estou de olho nele. Escute, como é que você está cuidando do menino, rapaz? Vem cá. Olha para papai, rapaz. Aí o menino vai olhar e dizer: beleza. Sabe por que acontece hoje? O garotinho se casa, vai para sua casa, e agora eu faço o que eu quero. Como faz nada? O papai morreu? Não. Então eu vou ordenar você e vou ajudar você a ordenar seu filho. Quando isso acontecer, eu posso morrer em paz. Porque eu cuidei da sua formação. Aí hoje o que a geração diz para nós é: não, meu amigo, eu já tenho 18 anos, sou de maior. É barba branca. É barba branca. E profundo respeito para os pais. A Bíblia fala sobre respeitar clã. Cabelo branco. Respeite, meu amigo. Cabelo branco. Dona Neném está aqui. Não é não, Neném? Dona Neném chega lá, os marmanjão, filho dela, a vozinha dela parece de uma ovelhinha. Aí chega os filhos dela, tudo assim. Tem um que é chamado de gordo, aí você já imagina. Tem um outro que é o torão. Mas tem que baixar a bola diante da Neném. É ou não é, Neném? E a vozinha dela é desse jeitinho assim. A vozinha dela é assim. Mas tem que respeitar, porque ela é o quê? Mãe. Mãe. E é isso que o Senhor está falando. Agora, o que está acontecendo no nosso tempo? A mãe não tem autoridade, o pai não tem autoridade com uma criança de 2 anos, minha gente. Como é que vai ter autoridade quando tiver barba? Fraco. Não é o que a Bíblia está dizendo? Ficou fraco. Por que ficou fraco? Porque não formou Deus nos seus filhos. Essa geração ficou fraca. Só que essa geração também vai namorar. E vai ter filhos. E vai criar outra geração mais fraca do que foi a dela. E mais fraca do que foi a dela. E se cria filosofias tão doidas que hoje a referência do comportamento sexual é o animal.
Porque determinado animal fica com duas vacas. Então eu acho que é certo. Ficar com duas vacas. Eu achei na natureza um animal que faz sexo com outro, um macho faz sexo com outro macho. Então deve ser certo. Porque os bichinhos tem nada a ver. Então quer dizer que agora a nossa referência moral é os bichos. Veja como nós estamos avançando. Eu vou te falar, nós estamos muito inteligentes. Porque agora nós vamos ter que pegar o macaco e diz, macaco, pregue para nós, porque a gente não está sabendo como é que cuida do nosso filho, não. A gente vai ter que falar com o macaco, filho, pastoreia a gente, mas que a gente não sabe como educar nossos filhos. A gente olha para o menino com cara feia, ele chora, vou chamar a polícia. Diz que agora o bebê vai para o hospital e leva um celular. Né? O bebê vai nascer, mas já leva o celular aqui. Se o médico levantar a mão para bater neles, não liga, não bate, não. Eu ligo para a polícia. E o médico vai dizer, desculpa aí, cara, mas dá para você chorar, para a gente ficar de boa? Porque eu não posso mais bater na bundinha do bebê para ele chorar, porque isso pode ser uma violência que não dá. Então nós estamos criando uma filosofia tão absurda. Mas veja, o texto está dizendo, eu escolhi você, Abraão, para que você ordene os seus filhos e ordene os filhos dos seus filhos, para que eles guardem o caminho do Senhor. Estão comigo? Meu Deus, como isso é tremendo. Depois ele diz assim, a fim de que o Senhor faça vir sobre você o que eu falei. Percebe? Então existem promessas de Deus para serem derramadas sobre a família que não é derramada, porque papai e mamãe não assumiu a postura que o Senhor disse para assumir. Quando você ordenar os seus filhos no caminho do Senhor, eu farei acontecer o que eu disse que iria acontecer. Meu Deus, como isso é espetacular. Aí eu vou citar um exemplo aqui para você ver. Abraão, então, foi obedecer ao Senhor. Ok, Senhor, aceito esse chamado, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou instruí-los na palavra. E Abraão foi obedecendo ao Senhor. E diz que em um certo lugar ele chegou. O primeiro altar que Abraão fez, ele orou ao Senhor, chamou aquele lugar Betel. Betel, a casa do Senhor. Chamou aquele lugar Betel. Abraão passou por ali, montou um altar, Betel, e continuou a sua jornada. E por onde ele passava, ele montava um altar e dava um nome para aquele altar. Outro lugar, sabe o que eu imagino? Abraão está andando nos seus territórios e marcando aqueles territórios com altares, levantando altares em cada lugar onde ele passava. Queridos, Abraão morreu. Nasceu Isaac. Isaac teve um netinho. E o netinho Jacó estava fugindo, porque o seu irmão queria matá-lo. E Jacó estava fugindo, só com um vidrinho de azeite, correndo, fugindo. Lá para as tantas ele se cansou, deitou, puxou uma pedra. E quando ele dormiu, ele sonhou que os céus estavam abertos. E os anjos de Deus desciam e os anjos de Deus subiam. Sabe como era o nome daquele lugar? Betel. Que o seu avô construíra dezenas de anos atrás, o seu filho já vira, o netinho chegou e o netinho passou por um caminho onde a porta do céu já estava aberta, porque o papai abriu, o vovô abriu. O Senhor visitando gerações por causa dos pais que assumiram uma postura diante de Deus, de cuidar dos seus filhos, de ensinar os seus filhos, a instrução dos seus filhos, o caminho em que eles devem andar. Então olha que coisa interessante, Deus está visitando. Por que ele disse, cuida do teu filho, cuida do filho do teu filho? Porque é a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. E o Senhor disse, eu vou visitar estas gerações por causa da tua fidelidade. Eu vou visitar estas gerações por causa da tua obediência. Eu vou visitar essas gerações porque você fez. A grande falha de Josué é que ele não fez estas coisas. Vocês estão comigo? Venham para cá, Ministério de Louvor. Então o que eu estou desafiando a você, irmão? É que você se torne o pastor da sua casa.
e você entenda que a sua principal função não é prover apenas. Não, eu vou ali no mercado, eu vou comprar banana e tá tudo certo. Comprar banana, bote banana por bichinho. Meu filho tá com fome? Tô. Tá aqui bananinha para você. Meu filho tá com fome? Tô. Toma um todinho para você. Tá com fome? Tô. Pega aqui um Nescauzinho. Papai vai lhe dar um Nescau. Meu filho tá precisando de uma chinelinha havaiana? Tô. Vou comprar uma chinelinha havaiana para você. Isso é prover. Mas isso não é suficiente. É mais do que isso. O seu filho tem mais do que um corpo. O seu filho tem uma alma, o seu filho tem um espírito, o seu filho tem um destino eterno. Você escolhe o colégio do seu filho. Se você pudesse, você pagaria o melhor colégio para o seu filho. Você provê a casa onde o seu filho vai morar. Mas quando fala acerca de servir o Senhor, você diz: faça o que você quiser. Como assim? A sua principal função não é prover para o seu físico. A sua principal função não é apenas proteger pessoas que vão pegar no seu filho, que vão tocar o seu filho, pessoas que vão humilhar os seus filhos. Qualquer um de vocês aqui que vê uma pessoa humilhando o seu filho, você vai entrar feito uma águia feroz para defender. É ou não é? A sua principal função, além dessas, é dar destino, é dar propósito, é gerar eternidade dentro dos seus filhos, é devolvê-los para aquele que deu a você. Seus filhos são eternos, seus filhos têm um destino eterno, mas eles não sabem disso. Eles são ignorantes acerca de realidades espirituais, mas você já cresceu. Já está na hora de você pregar a Bíblia por você mesmo. Já está na hora de você buscar conhecimento em Deus, crescimento em Deus por você mesmo, para gerar alimento para os seus filhos, porque você se levanta para trabalhar, você se levanta para trazer dinheiro para casa e prover para os seus filhos. E por que não se levanta para prover destino eterno para eles? Eu te chamei, Abraão, para que você ordene os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que eles guardem o caminho do Senhor, para que a geração que vem depois de você não se levante e diga: faremos tudo o que os nossos pais, tudo ao contrário daquilo que nossos pais nos ensinaram. Não, uma geração que foi formada no Senhor, porque papai e mamãe foram pastores de Deus dentro de suas casas. Não se encante com grandes milagres. Milagres é bom demais. Abrir mar vermelho é bom, abrir Jordão é bom, derrubar muralha é legal, parar o universo é legal. Mas Deus disse: eu prefiro que você cuide dos seus filhos. Isso é um grande feito, porque eles experimentaram tudo isso. Abriram o Rio Jordão, derrubaram as muralhas, pararam o universo, mas a geração seguinte estava perdida e não buscaram o Senhor. E o Senhor pergunta: o que adiantou? Se esta geração não me conheceu. Vocês estão comigo? O que adianta todos esses feitos se a tua geração não me conheceu? Eles estão perdidos, vão ser roubados, expoliados, vão ser presos e vão ficar fracos, porque não conheceram o Senhor. Meu Deus, diga comigo: Pai de gerações. Volte a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, olha que coisa linda. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Olha que coisa extraordinária. Presta atenção nesse depoimento aqui. Estas são as gerações de Noé. Quantas gerações? Diga comigo: 3. Sem, Cão e Jafé. Olha o que a Bíblia fala. Estas são as gerações de Noé. Quais são as suas gerações? Seu pai vacilou antes de você? Sua mãe vacilou antes? Vacilou. Agora começou a sua? Começou. Então começa a gerar no seu filho. E depois do seu filho, o filho do seu filho. Olha o que diz. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem, como? Diga comigo: justo, perfeito em suas gerações.
ele andava com Deus. Homem perfeito em suas gerações, ele andava com Deus. E ele gerou 3 filhos. Então, irmãos, que isso fique registrado no registro eterno, no livro de Deus a seu respeito, dizendo o seu nome e as seguintes declarações: estas são as gerações dele. Ele foi homem e mulher justo. Ele foi homem e mulher perfeito diante das suas gerações. Ou seja, os seus filhos, os seus netos olharam para ele e disseram: homem justo, homem perfeito, homem que andava com Deus. E esse Noé gerou, diga comigo, esse Noé gerou. A expectativa de Deus é que você gere. Por isso lá em Gênesis está escrito que o Senhor fez você para multiplicar, para gerar. Não é fazer filho apenas, é gerar homens que temam a Deus. Deuteronômio capítulo 6, eu já estou encerrando. Deuteronômio capítulo 6, olha a expectativa de Deus com respeito a nós. Diz assim: ouve Israel, Deuteronômio 6, versículo 3. Ouve Israel e atenta, em que guardes os mandamentos do Senhor, para que te vá bem. Olha o que Deus está dizendo: escuta Israel, guarda a minha palavra para que te vá bem, e te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Escute, ele falou: quando você fizer com seus filhos o que eu te mandei, ele disse: então eu vou fazer contigo o que eu prometi. Qual é a promessa dele? É essa: eu te farei multiplicar na terra que mana leite e mel. O que ele está dizendo é que quando nós obedecemos como papai e mamãe, sendo pastores em nossas casas, ele fala: eu vou te introduzir numa terra que mana leite e mel. Eu vou te fazer com que tu te multipliques na terra, porque eu, o Senhor, prometi. Olha que coisa linda que o Senhor está dizendo: guarda a minha palavra, ensina teus filhos a guardar a palavra. Eu vou te introduzir numa terra que mana leite e mel, e vou te frutificar, te fazer multiplicar, porque eu prometi. Aí ele diz: ouve Israel, nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Escute, para quê? Escute, para quê? Para quê? Ele falou: estas palavras que eu hoje te ensino estarão no teu coração. Para quê? Ele fala: para ensinar teu filho. Olha que lindo. O que é que Deus está dizendo? Eu estou vendo no teu futuro, eu estou visitando os teus netos. Sabe, pensou que coisa linda? Por causa do que você está gerando hoje em Deus, por causa dos altares que você está construindo hoje em Deus, Deus está visitando os teus netos. Os teus netos vão nascer em berço esplêndido. Existem muitos pais pensando e desejando em deixar uma grande herança. Eu vou deixar casas e casas, carros e carros, mansões, idiomas, o mundo para o meu filho conhecer. E Deus diz: você é um doido. Jesus falou: você é um doido, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem consiste no quanto ele é rico para com Deus. O dinheiro vem e quebra. Empresas grandes desaparecem. Eu tenho 43 anos de idade, mas muitas lojas grandes do meu tempo que a gente entrava e comprava não existem mais. E a gente pergunta: o que houve? Eram tão sólidas. Deus está dizendo: você é um doido, porque a vida de um homem não consiste no que ele possui, consiste na riqueza que ele construiu em altares. Essas riquezas vão enriquecer teus netos, essas riquezas vão enriquecer teus filhos, terão em provisão. Eu os introduzirei na terra que mana leite e mel, porque eu, o Senhor, prometi. Vou visitar seus netos, como aconteceu com Abraão. Abraão, anos depois, vem Jacó fugindo com um vidrinho, e ele barra exatamente no altar que seu pai construiu. Aleluia.
E quando ele olha, os céus estão abertos. Quem que abriu os céus? O vovô. E o netinho foi lá só desfrutar. E o que ele tinha? Um vidrinho só. Ele não tinha cavalos, mansões, um vidrinho com óleo e a roupa do corpo. E o Senhor disse: eu te prometo, vou te prosperar. Vou te prosperar. Jacó trabalhou 21 anos. Mas quando ele voltou, não dava para contar os seus rebanhos, não dava para contar os seus escravos. Ele mandou na frente, rico, próspero, abundante, porque o Senhor o disse: eu te introduzirei. Quer deixar herança para os seus filhos? Forma o Senhor neles. E eles não serão fracos, eles não serão vencidos, eles não serão escravos, eles não serão dominados. Não é cocaína, não é drogas, não é sexo, não é fama, nada vai roubá-los, porque os seus corações estão fechados em Deus, guardados e protegidos. O Senhor disse: pega essas palavras que eu estou te falando e ensina teus filhos. Fala com eles sentado em tua casa, andando no caminho, deitando-se com ele. Também as atarás por sinal na tua mão, na tua fronte, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, quando pois o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que com juramento eu prometi a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Ó, fale comigo: Deus introduzirá meus filhos em cidades grandes que não foi eu que edifiquei. Aleluia! 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 Meu Deus! Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 11. Aleluia! Hebreus capítulo 11. Que Deus levante pastores e pastoras hoje em suas casas. Pela fé, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Escute isso aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Preste atenção nisso aqui, papai e mamãe, e você, garoto e garota, que um dia pretende. Escute. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Perigos que ainda não aconteceram, que ainda não se manifestaram, que o mundo está dormindo para ele. Noé foi divinamente avisado. Por quê? Olha o depoimento que nós lemos. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Vocês estão comigo? E andava com Deus. E esse texto está dizendo que ele, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, tragédias que viriam, que assolariam a terra, Noé já sabia. E Deus o instruiu: constrói uma arca para salvamento da tua família. E foi o que Noé fez, construiu uma arca. O mundo estava dormindo para o que ia acontecer. Noé já estava avisado e já estava guardando e protegendo a sua família. Noé foi egoísta? Não, ele pregou dizendo: galera, Deus me disse, vai acontecer, guarda teus filhos. Mas muitos disseram: bobagem, isso é coisa de religioso.
Isso é coisa de quem não tem lelé da cuca. E ignoraram. Mas a Bíblia fala que ele salvou a sua família, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça de Deus, segundo a fé. Então, queridos, esse é o conselho de Deus. Quando o Egito estava para ser destruído, Êxodos capítulo 12, versículo 12, quando o Egito estava para ser destruído, Deus ordenou aos filhos de Israel: entra na tua casa, sacrifica um cordeiro, assa esse cordeiro, leva para dentro da tua casa e te alimenta com os teus filhos. Olha isso. A mortandade estava para vir sobre o Egito, mas os pais de Israel já estavam guardados. E Deus já havia dado uma estratégia. A estratégia que Deus deu para Noé foi: faz uma arca e você salvará. A estratégia que Deus deu para os filhos de Israel no Egito é diferente. Ele disse: entra na tua casa, sacrifica um cordeiro e alimenta-te com os teus filhos. Quem é o cordeiro? Jesus. O que o texto está dizendo é: a mortandade está assolando o Egito, que é o mundo. Quer proteger teus filhos? Quero. Pega Jesus, te tranca com ele dentro da tua casa, com os teus filhos. Instrui teus filhos, alimenta teus filhos com o cordeiro, deixa eles terem aliança com o cordeiro. Protege a tua casa com o sangue de Jesus nos umbrais. Fica guardado com a tua família. Não deixa teus filhos lá fora. Traz para dentro de casa e alimenta-os com Jesus. Alimenta-os com Jesus. Unge os umbrais das tuas portas com o sangue de Jesus. Quando o anjo da morte veio, que via o sangue, passava. Onde passava a casa que tinha o sangue, o anjo da morte desviava. Mas onde não havia o sangue, ele entrava e morte chegava. E se ouvia grande grito em todo o Egito. Eu pergunto, não é isso que está acontecendo no nosso tempo? Não são gritos de mães que dizem: meu Deus, o meu filho. Eu não é assim. Em quantas e quantas casas, quantas e quantas mortes, sem fim, sem limite. Nenhuma guerra se compara ao que nós vivenciamos. Morte, o anjo da morte visitando. Mas escute, entra dentro da tua casa, leva Jesus para dentro da tua casa, fecha a porta, unge os umbrais, prepara uma arca para salvamento da tua família. Seja o líder de Deus dentro da tua casa. Não diz assim: filho, vai para a igreja, filho, busca o Senhor, filho, é bom. Não, vai tu primeiro, come do cordeiro, alimenta-te do cordeiro e diz: filho, o cordeiro é bom e te salva. O Senhor é bom e salva o seu povo. Eu não vou te perder, tu é minha geração. Eu vou ser Noé para minha família, vou ser Abraão para minha família, vou instruí-los no caminho do Senhor. Não vou ser como Josué, que vou desfrutar de mares se abrindo, de rios se abrindo, muralhas caindo, sol parando e os meus filhos morrendo sem Deus. Não vou fazer isso. Eu vou desfrutar de todas essas coisas. Eu vou ver rio se abrindo, eu vou ver muralha caindo, eu vou ver o sol parando e vou dizer: filho, vinde e contemplai quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Escuta, filho, tu é a geração que vai entrar nos portais eternos. Escuta, filho, existe um portal eterno aberto para você. Vem, filho, Jesus nos aguarda no final. Há uma festa preparada para nós. Filho, alimenta-te do cordeiro, vem comer com o papai. Aleluia. Ao Senhor diz: então, eu farei acontecer o que a teu respeito prometi. Vou te introduzir numa terra que mana leite e mel. Aleluia. Porque eu, Senhor, o prometi. Que Deus vos abençoe. Amém.